Olá, meus queridos líderes, professores e todos aqueles que participam do Ministério Infantil. Essa é a quarta aula do nosso curso Iniciando no Ministério Infantil. E aí, você está gostando? Dê-nos um comentário, nos mostre o que você está achando e quais suas necessidades. Quem sabe a gente pode te ajudar. Esse é um curso básico, mas ele vai te ensinar os 10 passos para como iniciar o Ministério Infantil. Então continua conosco que agora, nesse vídeo, nós vamos falar sobre como fazer o culto paralelo infantil e como fazer os recursos visuais, tá bom? Fica conosco! Então chegou o grande dia, nós precisamos fazer o nosso primeiro culto infantil. E agora, irmão, o que eu faço? Eu não sei por onde começar. Lembrando que já ensinamos, ele é muito parecido com o EBD, porém ele tem algumas características diferentes. O culto infantil, ele é o desenvolvimento dos dons e talento das crianças através dessa oportunidade que a gente concede para eles. Existem dois tipos de cultos, que é o culto paralelo e o culto mensal ou trimestral, dependendo de como a sua igreja trabalha. O que é culto paralelo? Culto paralelo, o nome já está dizendo. Vamos dizer que seja o culto de domingo à noite na sua igreja e paralelo a ele, em uma outra sala, em outro ambiente, existe o culto infantil. Porém, esse culto paralelo, ele tem que seguir a liturgia do culto da igreja. É diferente da EBD. O culto, já está dizendo, culto infantil. Então, a mesma forma que trabalha essa liturgia da sua igreja, você vai trabalhar no culto infantil das crianças. Não é lugar para brincar, não é lugar para fazer rodinhas, vamos fazer corre, pula saco, corre com isso, corre com aquilo. Não, é um culto. Você vai ensinar para a criança como ela vai se comportar no culto normal dos adultos, entenderam? Então, você vai fazer da mesma forma, só que com a linguagem infantil. Não se esqueça disso. Já que ele acontece ao mesmo tempo, você vai fazer. Como é que é o culto da sua igreja? Tem hino da harpa? Você vai colocar. Tem ofertas? Você vai colocar. Sempre mantendo a tradição e a história da sua igreja, tá bom? Incentive as crianças a participar. Se na sua igreja tem uma campanha que eles estão fazendo em favor de algo, faça no seu culto infantil também. Incentive essa criança a participar também, tá bom? Então, o culto infantil já é diferente. Esse foi o culto paralelo. O culto infantil, ele costuma ser mensal, quer dizer, uma vez no mês, o pastor da igreja reserva para que haja um culto das crianças. Ou, às vezes, eles fazem uma vez em 3 meses, dependendo da condição da sua igreja. Então, ele é realizado juntamente com os adultos. Aí já é no espaço da igreja, quem vai liderar são o Ministério Infantil. Então, da mesma forma que se faz um culto na igreja, você vai seguir a rotina. Porém, quem são os pregadores? Quem são os adoradores? As crianças. Lembrando que você não pode deixar elas sozinhas, você sempre vai estar lá direcionando ao lado. Por mais que a criança não saiba orar, por mais que a criança não saiba cantar, mas incentive que ela vai desenvolver esse talento e esses dons, tá bom? Então, esse culto vai ser praticado no horário escolhido pelo pastor, pela sua própria igreja, e você vai seguir essa rotina, essa liturgia da sua igreja, tá bom? Então, para esse culto especial, crie um tema. De repente, se o seu pastor der o tema, perfeito. Mas se ele não der, crie um tema. Voltando ao tema oração, vamos dizer dessa forma, você vai criar da mesma forma. Faz uma decoração bonita para as crianças, para os convidados. Traga um pregador, se for o caso. Traga um pregador, uma tia, um tio que possa ministrar na linguagem da criança e que também possa alcançar os adultos. Não se esqueça que o pregador ele não vai falar somente com crianças, ele vai falar com adultos também, tá bom? Então, conheça esse pregador para saber como ele vai trabalhar.
O tema do culto ele não pode ser baseado em ornamentação. Tem pessoas que querem criar o tema, eu vou pensar, eu vou fazer balões assim, eu vou criar um barco, eu vou criar uma baleia, eu vou fazer isso. E se preocupa muito com decoração, ornamentação. Mas o tema principal não é isso. O objetivo não é decoração. Se você não fizer decoração no seu culto infantil, você estará fazendo um culto infantil, mesmo assim. O importante é o quê? A palavra de Deus e a adoração a Deus. Tá ok? Então, realizando juntamente com os adultos, né? Criou-se o tema. Vamos orar. Peça a Deus. Qual tema você vai trabalhar? O que Deus quer falar com as crianças e com a igreja? Não é isso? Qual a necessidade daquelas crianças? Peça a Deus. Não siga a modinha. Porque eu estou usando muito o culto chuva de bênçãos. Eu vou fazer mais. É essa a realidade da sua criança? É isso que ela precisa ouvir de Deus? Talvez não seja isso que Deus queira falar para ela. Talvez ela está precisando primeiro de salvação, para depois ser abençoada. Então, peça para Deus direção de qual tema você vai usar, tá bom? Lembrando que não traga o mundo para a sua igreja. Cuidado com os temas trazidos, tá bom? Eu vi um tema que eu achei até estranho, confesso para vocês. O tema do culto era assim: Jesus, o marinheiro fiel. Que eu saiba, Jesus é o nosso capitão. Ele não vai ser o nosso marinheiro. O marinheiro é aquele que trabalha, aquele que faz tudo dentro da embarcação. Então, se o Senhor é o dono da nossa vida, ele tem que ser o capitão. Então, tenha cuidado com os temas que você usa, se eles não estão fugindo ao princípio bíblico. Tá bom? Então, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você está usando. Use recursos na ornamentação. Não vá querer fazer algo muito exorbitante, com custo muito alto, tá? Porque eu tenho que mostrar para todas as igrejas que a minha igreja, ela investe. Nada disso. Nós não estamos para mostrar ornamentações, nós estamos para mostrar Jesus, porque Ele, para Ele, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, tá bom? Então, use o que você já tem, compre balões, interessante, maravilhoso, compre decorações, muito bom, consiga com os pais, consiga com os membros da igreja, maravilhoso, conquiste todo mundo para o ministério infantil, mostre o seu valor, mostre a necessidade e a responsabilidade do Ministério Infantil, que todos colaboram, tá bom? Lembrando que o culto infantil não tem gincana e brincadeira. Que tem pessoas que dizem, vou fazer um culto infantil, vou preparar, separar, vai ter essa brincadeira, vai ter esse joguinho, essa gincana. Não, isso é um culto. As gincanas, as brincadeiras, elas ficam para EBD, que é uma forma de reforçar o aprendizado, tá bom? Então, não existe uma fórmula pronta para você fazer. Eu não posso dizer, olha, você faz assim, 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 assim. Você vai ver a realidade da sua igreja, a liturgia da sua igreja e você vai adaptar o seu culto. Lembrando que tem que ter a rotina, a liturgia igual da igreja, né? Oração, louvor, hino da harpa, sei lá, oferta. Siga essa rotina, tá bom? Na escolha do pregador, tenha muito cuidado. Não pergunte para ele quanto você cobra para vir pregar na minha igreja. Tá? Não faça isso. Mas faça como eu faço para trazer você para a minha igreja. Busque informações sobre a pessoa. Veja se ela está sob a cobertura de um pastor, de uma igreja. Procure referências para que você não tenha problemas com certos pregadores, tá bom? Não se esqueça de abençoar o pregador, porque o pregador ele vai ter custo para chegar até aquela igreja, vai ter o Uber, vai ter a gasolina do carro dela. Então, nada mais justo que você ajude e receba ele com todas as honras. Todo mundo gosta de ser bem recebido. Já pensou se você chega numa igreja e ninguém sabe nem que você vinha, se você não, ninguém sabe que você é o pregador, não sabe o seu nome, não sabe de onde você é meio estranho, né? Aí você vai sentar lá no último banco e ficar procurando, esperando que alguém se manifeste para lhe receber. Então, se você vai
chamar algum pregador, já deixe alguém reservado para fazer essa recepção, para recebê-lo, para levar até o local indicado. Receba com honras, tá bom? Todo mundo gosta de ser bem recebido, ok? Muito bom? Já conseguiram fazer o planejamento do culto? Provavelmente vai aparecer algumas dúvidas, mas não tem problema. Deus vai ajudar você a resolver todas elas, tá bom? Então vamos para o próximo passo? E então, já conseguiu programar o seu culto infantil? Gente, mas eu preciso fazer a pregação e que recurso eu vou usar? Você pode ficar com essa dúvida, né? Então, existem milhares de recursos que você pode usar com criança. Eu vou lhe mostrar alguns recursos muito simples para você usar, mas olha só, lembrando o seguinte, o professor do Ministério Infantil ele precisa ser criativo, ter criatividade. Ai, mas eu não sei fazer nada, nenhum serviço de manuseio, de artesanato. Não te preocupa. A palavra de Deus diz que se tem falta de sabedoria, peça a Ele. É Ele que ensina. Talvez você não tenha essa habilidade, mas se propõe a fazer, que Deus vai te ajudar. Deus vai te dar sabedoria para fazer. E caso você tenha aquela irmãzinha abençoada na sua equipe que trabalha muito bem, então, amado, abrace essa amada e conquiste ela para ajudar você, tá bom? Então, lembrando, você pode usar recursos de várias formas, tá bom? Simples, não dá para se usar sucata, produtos recicláveis para trabalhar, para que não fique tão caro. Porque você sabe que Ministério Infantil ele precisa de investimento e nem todas as vezes nós temos esse recurso de urgência, tá bom? Então você precisa pesquisar. Na internet tem muitos modelos de como ensinar. Vai ser muito simples. Então pesquisou, usa materiais criativos para você ver. Olha só esse recurso. Dá para você contar a história para crianças pequenas. Lembrando que o tamanho do recurso ele tem que ser proporcional ao ambiente que você está. Se você for pregar numa igreja que cabe 300 pessoas, não adianta você usar um recurso desse tamanho. Ele é principalmente para uma sala pequena com crianças. No máximo 50 crianças, no máximo. Então você usou esse recurso, ele é feito com caixa de leite, coberto com EVA. Veja que simples. E sai baratinho, né? Tem TNT aqui, EVA aqui, faz os desenhozinhos dos olhinhos. Esses daqui, eles já foram feitos com aquele tubo de linha que se usa na overlock, não sei se você conhece. Aquele tubo maior, tem esse, tem um outro maiorzinho também. Eles colocamos aqui para sustentar. Isso aqui é feltro, mas pode ser utilizado também o EVA. Bolinha, aqui ó, bolinha de isopor e faço o desenho. Ah, mas eu preciso fazer a memorização do versículo. Aí o que eu vou fazer? Chama lá, crianças, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos lá, porque o Senhor... E repete com a criança 10 vezes. Criança precisa de visuais. Crianças precisam estar observando as coisas. Então, olha qual é a sugestão. Imprima. Coloque num cartaz. Esse aqui é um EVA. Olha, você pode imprimir ou você pode escrever com a própria mão, né? Você que tem uma letra maravilhosa e vai escrever o versículo. Vamos lá, crianças. Vamos falar o versículo. Aí você vai citando, pede para elas repetirem. Aí depois que vocês já memorizaram, então vamos ver se vocês memorizaram. Baixa e diz para eles assim, agora eu quero ver você falar esse versículo pulando de uma perna só. Olha só, você vai trabalhar concentração, coordenação com essa criança e ela vai memorizar esse versículo. Ah, eu acredito que você ainda não aprendeu, então agora você vai fazendo, pulando polichinelos. E assim você vai trabalhando, criando estratégias. A criança memoriza o versículo e ainda se diverte, né? Vamos lá? Então temos esse, temos os visuais que a gente consegue, ó, que a gente pode fazer no flanelógrafo, tá ok? Nós podemos recortar conforme a história. Esse aqui eu já indico mais para crianças menores, que chama mais a atenção delas, tá bom?
Nós temos também alguns recursos que são feitos para a própria sala. Esse daqui é um recurso informativo. Esse aqui é o painel da oração. Você pode pedir para a criança fazer o seu pedido de oração e colocar aqui, ó. Nós temos algumas, vai engatando aqui. Hoje, nossas crianças, coloque o seu pedido de oração aqui e faça uma estratégia de como trabalhar a oração com eles. Isso aqui é EVA, com papelão. Esse aqui é um EVA mais grosso, esse aqui é o mais simples. E eu ainda aproveito o outro lado. Vê que ele forma tipo, ó. Aqui é uma folha de papel para fazer anotações. Ele fica parecendo um cavalete, né? Do outro lado também tem espaços, olha. Veja como é multiuso ele. Aqui também, ó. Perguntas. Quem sabe? A criança vem, tira uma pergunta. Vamos ver se ela responde. Ganha o prêmio. O quê? Um bombom. Se a criança ganhar um bombom, ela já fica super alegre. Tá bom? Desse outro lado também é um flanelógrafo. Dá para você pegar cortar o visual da história e colando. Conforme você vai falando, vai colando no visual, tá bom? No painel. Ok? Isso são coisas simples, tá? Esse daqui também é semelhante, também é da mesma forma. Aqui tem um papelão, ele é coberto com TNT. Aqui dá para fazer ele é cheio de pregas, né? Dá para se colocar o nome das crianças aqui, como se fosse uma chamadinha. Desse lado eles fizeram em forma de uma Bíblia, né? Para se colocar o versículo. E aí você dá para trabalhar de várias formas, tá bom? São coisas simples, às vezes com papel reciclado, e a gente consegue chamar a atenção da criança. Lembrando de uma coisa, nenhum recurso substitui esse, tá bom? Bíblia Sagrada. Por mais que você vá usar milhões de recursos, mas primeiramente ao ler a palavra de Deus, ao falar o versículo, ao ler a história, você precisa da Bíblia, para eles saberem que foi fundamentado na palavra de Deus, seja qual for o culto ou o EBD, tá bom? Então não se esqueça desse detalhe. Então, se você não tem essa criatividade, peça a Deus, que Deus vai lhe dar sabedoria, tá bom? E olha só, já foi mais uma da nossa aula. Nós estamos indo agora, sabe para onde? Para a próxima aula. Então fica conosco, não esquece de mandar uma mensagem, comentar com a gente qual a sua necessidade, o que você está precisando, o que você quer que nós falemos, tá bom? Fica conosco e continua com a gente que esse curso está muito bom.